Danilo, saiu aí a atualização da lista Tier 1 da Bloomberg Q2 de 2025, muita novidade, e eu queria saber como que a gente pode explicar para o pessoal o motivo de tantas atualizações assim. Muita novidade, muita gente fora, né? Muita Muito gente fabricante fora. Johnny, eu acho que para falar um pouco sobre a Tier 1 da Bloomberg, nós precisamos entender primeiro o que é esse selo. Importantíssimo. Entender o que é o Tier 1 da Bloomberg, de fato. Quando a gente trata de Tier 1 da Bloomberg, nós não estamos falando de qualidade. Por mais que lá ele sinaliza, né, com um asterisco e com uma cruz, se esse fabricante que está listado tem PVEL e RETC. Então é importante, ele lista, se você quiser falar e entender um pouco mais sobre a qualidade do fabricante, é importante que você também entre nessas certificadoras, né, tanto na PVEL, RETC e outras, para poder aprofundar um pouco mais sobre qualidade. Mas, tratando-se de bancabilidade, é muito comum que todos falem, Tier 1 é bancabilidade, é a parte financeira, mas de fato, o que é? O que é, de fato? É só a ponta do iceberg, né? Então é importante a gente tratar esse assunto para entender e destrinchar, de fato, de forma fácil, o que é essa bancabilidade. Então, o Tier 1 da Bloomberg ele foi feito para a gente entender como que esse fabricante está aos olhos dos bancos privados. Basicamente é isso. No modo cru é isso. Basicamente é entender como que os bancos privados enxergam aquele fabricante. E para isso existem uma lista de determinações que a Bloomberg ela exige que o fabricante atenda. A gente pode até falar sobre algumas aqui, para poder dizer se esse fabricante está qualificado ou não aos olhos dos bancos privados. Tratando-se das determinações da Bloomberg, a gente pode citar que o fabricante tem que ser fabricante. Né? Isso é importante, porque tem muita gente aí só colocando marca no produto e mandando o produto para o mercado, mas você tem que ter uma sede. Não necessariamente ter uma verticalização. Não é necessário ter a verticalização. Como nós temos, né? Nós fabricamos o nosso wafer, a nossa célula, o nosso módulo. Temos controle total e traqueamento sobre toda a produção do nosso produto. Temos controle de qualidade extremo. Mas para a lista, você pode ser só um assembly. Então, tem muita marca que está ali na lista e que eles fazem só o assembly. Muitas vezes não tem nada de controle do raw material, né? do insumo. Então, você tem que ser fabricante. Outro ponto, você tem que ter pelo menos 6 projetos acima de 10 megas financiados em bancos privados. Isso é muito importante. Mudou agora, eram 5 megas, subiu para 10 megas, por isso também que muita gente saiu, porque tem muito fabricante aí que não tem projetos acima de 10 megas ao redor do mundo. Outro ponto que é muito importante, não podem ser bancos de desenvolvimento. Tá? Esses bancos, eles não podem receber garantias do fabricante. Isso também é muito importante, porque o banco ele tem que colocar o crédito dele em risco. Então, dessa forma, você enxerga que o banco privado acreditou naquele fabricante para poder gerar um crédito para o desenvolvedor. Aí sim, demonstra que aquele fabricante ao mercado tem um poder financeiro melhor do que outros. E vale pontuar que a DMEC tem Tier 1 da Bloomberg há 7 anos consecutivos, desde 2019, final de 2018, início de 2019, e somos há 7 anos Tier 1. A atualização ela é feita por quarter, né, por trimestre. Então, a cada 3 meses, sempre vai ter uma atualização da Tier 1 da Bloomberg. Nós estamos lá há 7 anos e pretendemos continuar aí pelo menos pelos próximos 100. Essa daí, aí a gente já começa a destrinchar esse iceberg que, de um modo superficial, é simples, e aí a gente vai vendo como é complexo. Porque se um banco privado atesta a garantia daquela marca, o integrador, o distribuidor, pode confiar de olhos fechados, né? Na realidade, Johnny, o Tier 1 da Bloomberg ele é um dos pilares de bancabilidade. Você não pode ter como base somente o Tier 1 da Bloomberg. Inclusive, o nosso treinamento técnico comercial feito pelo nosso engenheiro Lucas Monteiro tem uma parte que ele destrincha todos os pilares de bancabilidade. Então aí é uma coisa boa. A gente pode falar rapidinho também. Com certeza. São 3 pilares que são os principais pilares de bancabilidade para entender se essa empresa vai estar firme no mercado pelos próximos anos, se ela tem um histórico interessante de bancabilidade. Com certeza. Que é o Tier 1 da Bloomberg. A gente também trata e acha muito importante a análise do Altman Z-Score, que inclusive nós somos o número 1 em todos os fabricantes chineses do Altman Z-Score. Nunca saímos da zona de segurança. Nunca saímos da zona de segurança, é muito importante.
E também a PVTech, que é a pirâmide. Nós somos A na PVTech. A PVTech, para mim, eu acho de excelência, ela é uma referência internacional. Então, quando a gente trata com desenvolvedores, grandes projetistas, eles costumam olhar bastante para a PVTech, né? Os fabricantes, para poder acessar grandes projetos, eles têm que ser pelo menos ali de B para cima. A DMEG consegue entregar desde o pequeno integrador, que precisa daquele pequeno projeto de rooftop, de telhado, a grandes projetos, como a gente tem aí um histórico maravilhoso de grandes projetos ao redor do mundo. Para vocês terem noção, o maior projeto do mundo de piscicultura é da DMEG, são 940 megas em um projeto. Eu estou indo para a China agora, vou trazer, a gente vai visitar o projeto, vou conhecer o projeto pessoalmente, e a gente vai trazer aí muito conteúdo para vocês sobre esse projeto, porque é uma referência. Estamos participando do maior projeto offshore do mundo, no mar, um projeto de 2 gigas. Então, assim, é uma coisa absurda. Quando a gente trata de fabricantes desse calibre, né, são pouquíssimos. Então, os reais fabricantes que realmente atendem os requisitos a projetos de grande escala, a gente está falando de 8, 10 fabricantes ao redor do mundo. Por isso que os grandes desenvolvedores, eles optam somente por 8, 10 fabricantes, e nós somos um deles. Então, é muito importante isso para quando você for escolher o seu projeto menor. Né? Se aquele grande investidor, que é muito criterioso na parte financeira, na parte de qualidade, ele realmente preza por isso, por que você, que está colocando ali no telhado do teu cliente, que às vezes esse cliente é teu amigo, que você vai passar ainda os próximos 30 anos sendo amigo dele, vai colocar um produto que vai gerar dor de cabeça para esse cara? Não faz sentido. Para a gente fechar aqui e deixar uma resposta clara e objetiva para quem está assistindo a gente. Você, como diretor comercial e head da DMEG Latam, qual que é a importância que essa atualização do Q2 da Bloomberg trouxe para o consumidor poder entender e analisar numa visão macro? Basicamente, as barreiras cresceram. Era algo necessário que acontecesse, porque muitos fabricantes sem notoriedade estavam tendo acesso a entrar e estavam vendendo a lista Tier 1 como o único ponto necessário de filtro para um projeto. E não é, né? Você tem que olhar vários pontos, tem que saber o histórico do fabricante, o tamanho desse cara, quanto tempo que ele está no mercado, mas é muito importante esse selo. Então essa barreira, a própria Bloomberg, ela está aumentando para poder mostrar para o mercado e fazer com que o mercado use isso como poder de escolha, que nesse filtro que você vai ter para escolher o fabricante, é importante que você escolha fabricantes que estão já há mais tempo na Tier 1, que eles sejam fabricantes sequenciais, que venha a todo quarto participando da lista, que esteja na lista, e que sejam fabricantes que estejam vivos aí pelos próximos, pelo menos, 30 anos.